Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta sexta-feira, dia 7 de março. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 ao 15. Por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sexta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, é o que nós celebramos hoje. E o evangelho curtinho, né? Nós ouvimos os discípulos e o próprio Jesus sendo questionados sobre o jejum pelos discípulos do João Batista. Na verdade, porque aqueles que questionam não reconheciam Jesus. Porque o jejum ele é vivido, é feito em vista, né, do Senhor, tanto que é a resposta que ele dá. Mas o que nos chama a atenção é que é um questionamento do evangelho de hoje que é dos nossos dias também. Nós estamos no período da quaresma e neste tempo da quaresma a igreja nos convida, isso é milenar, isso é tradição da igreja de muitos anos. A igreja nos convida neste tempo da quaresma a viver mais intensamente a prática da caridade, da oração e do jejum. E nós encontramos dentro do catolicismo muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que ficam incomodadas e que querem arrumar justificativas para não jejuar neste tempo, para não praticar o jejum. Ora, meus queridos, a resposta de Jesus ela é muito clara, né? Ali, naquele momento, o Senhor está no meio deles, então não tem sentido nenhum fazer jejum. Nos dias de hoje, o Senhor não está em nosso meio, nós estamos no aguardo dele. Ele voltou para junto do Pai e disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós cremos nisso, o Senhor está conosco em espírito e verdade, e voltará. Nós estamos no aguardo da volta de Jesus. E uma forma de nós nos prepararmos para quando ele chegar, a palavra nos diz em outra passagem, né? Orai e vigiai, estai prontos para quando o seu Senhor chegar. Uma das maneiras é o jejum, porque o jejum nos fortalece espiritualmente. E fortalecidos espiritualmente, nós não caímos na tentação do demônio. E evitamos situações que nos tiram da presença do Senhor e que, se ele chegar e nos encontrar nesse pecado, vai nos encontrar despreparados. Então, o jejum nos fortalece e nos ajuda a nos manter de pé, nos manter puros, sem situação de pecado, sem repetição, insistência numa vida de pecado. Então, se você não quer jejuar, não jejua. Você tem na sua liberdade, você faz o que você quiser. A igreja orienta e diz porque, né, desta orientação embasada na Sagrada Escritura, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, a vida dos santos, na realidade dos nossos dias. A igreja diz: olha, seria interessante que você fizesse, porque não está fácil não, viu? O demônio não brinca de ser demônio, ele vai tentar te derrubar. E uma forma de você não cair, um caminho, porque não é só o jejum, uma forma é você jejuar. Você vai se fortalecer. Agora, se você diz: não, eu posso trocar o jejum por uma obra de caridade, eu posso trocar o jejum por isso, por aquilo, faz o que você quiser então. Se você quer ser desobediente, não quer seguir aquilo que a igreja está te orientando como doutrina católica,
na sua liberdade, você faz o que você quiser. Agora, quando cair, né, quando o demônio vier e te der uma rasteira, não venha chorando, porque aí você já caiu, aí você já pecou, e aí, dependendo do que aconteceu, talvez você não tenha como consertar isso, né? Talvez não tenha como consertar. Se o demônio te dá uma rasteira, você comete pecado mortal, aí você morre, aí, meu querido, minha querida, aí você está lascado, está lascado. Então, sejamos fiéis àquilo que o Senhor está nos orientando, nos dizendo, hoje, de modo especial, neste Evangelho, tem sentido o jejum quando o Senhor não está em nosso meio, como é o que nós estamos vivendo, fisicamente. O Senhor não está presente em nosso meio, diferente do que ouvimos do Evangelho. Ali o Senhor estava no meio deles, então não tinha sentido o jejum. Nesse exato momento, o Senhor não está conosco fisicamente, nós estamos aguardando a sua volta e definitiva volta. E o aguardo dessa volta, este preparo, e aí de modo especial a igreja nos diz, esses 40 dias, nessa caminhada penitencial, pela prática da caridade, um olhar atento à necessidade do irmão e um compromisso com a sua necessidade, ajudando uma intensificação na vida de oração e a prática do jejum. É esta a forma de nós trilharmos este percurso quaresmal e de nós nos prepararmos. Se o Senhor chegar hoje e nós estivermos vivendo isso, nós estamos preparados. Se não estamos, se queremos viver à nossa maneira, ignorando a Sagrada Escritura, ignorando a doutrina católica, ignorando a tradição apostólica, e o Senhor chegar, nós estamos lascados. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos ajude a entender isso, porque, como eu comecei dizendo, é um questionamento que Jesus está recebendo, é uma crítica, né? E são questionamentos que são levantados ainda nos dias de hoje por pessoas que não querem viver, não querem praticar o jejum e querem convencer os outros de que não há necessidade de fazer isso. Sejamos fiéis àquilo que o Senhor nos orienta, sejamos fiéis àquilo que a Igreja nos orienta. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.